E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. E hoje o Pense Diferente vai ser um Pense Diferente depois de 2 anos que a gente já fez um Pense Diferente com esse cara. Professor Ives, brigadão aí por ter aceitado o convite, grande. Valeu. E hoje, né, a gente vai ter uma conversinha para saber, né, como é a rotina de Ives, quem é Ives e o que foi que mudou de 2018 para cá. Então eu acredito que muita coisa deve ter mudado, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Primeiro, cara, eu queria que você começasse dizendo quem é você? Quem é você? Diz aí para a turma quem é você. Bom, meu nome é Ives Dantas, atualmente sou graduando em Engenharia Elétrica, mas também sou professor de Física a nível de cursinhos pré-vestibulares e ensino médio. E hoje eu tenho 22 anos de idade, é o que impressiona a grande maioria dos meus alunos. Como é que tu tem 22 anos de idade e já leciona, né? Então muito disso veio do processo que eu tive dentro de casa. Meus pais eram professores e aí minha mãe estudou na escola do estado, na cidade interior, e não teve aula de física. E aí menina é aquele bicho esperto, né? Percebi que minha mãe não sabia fazer prova de física, comecei mais a estudar física. E aí ela chegava, estudou o que hoje? Eu disse, não, eu estudei física. Ela falou, rapaz, não dá nem pra fazer uma prova, porque eu não sei física e tal. No outro dia, eu sei que eu passei uma semana estudando física. A minha mãe começou a estranhar. Não estuda nada disso, esse menino estuda tanta física, Aí eu tenho que arrumar um motivo, né, pra estudar tanta física. E aí entrei para as Olimpíadas de Física no ensino médio. Fui campeão, medalha de ouro várias vezes. E depois virei monitor na minha escola. E aí surgiu a primeira oportunidade, quando era fera aqui, ainda na UFCG, de dar aula em um cursinho lá na cidade de Patos. E aí foi onde começou a trajetória do que o povo conhece hoje como Ives Física, né? Era lá um menino que só tinha cabeça, dessa finura, careca, dando aula para uma galera que queria passar para medicina, que já estava ali, muita gente até inclusive graduada. E foi aquela primeira experiência que eu tive dentro de sala de aula, que foi se aperfeiçoando até eu chegar hoje, nos dias atuais, como Ives, o professor de Física. Aí então quer dizer que você já gosta de física desde o início? Desde o início. Desde o início, né? E é legal essa jornada aí, bicho, porque quando eu acompanho nas suas redes sociais, né, e fico vendo que a turma pergunta muito da sua rotina, né? Como você... é pesado. Como você gerencia o seu tempo, né, para fazer o curso de Engenharia Elétrica, ser professor, ainda tem sua vida pessoal, a área pessoal da sua vida, né? Então, como é? Fala um pouquinho aí pra gente, como é que você divide o seu tempo, né? Faz a sua rotina para conseguir chegar ao final do dia com o sentimento de dever cumprido. Pronto. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Eu me lembro que muitas vezes eu fui taxado de doido, de cara que conseguia dilatar o tempo, que era 24 horas, era 30 horas. Eu cheguei a dormir apenas 4 horas por dia, já cheguei nesse nível, a tomar remédio, a tomar café. Fazia bem? Pó de Guaraná, não, parecia que... Eu acordava no outro dia, parecia que eu era um zumbi. Porque o que acontecia no começo da minha trajetória, né? Comecei a dar essas aulas em Patos, na sexta-feira. Então eu tinha aula da graduação até a sexta-feira de meio-dia. E aí eu pegava um ônibus, a velha Guanabara ali, balançado. Chegava em Patos, 6 horas da noite, dava 4 horas de aula, cara. E eram 4 horas de aula intensa, porque é aí que o cara descobre que tá como professor não é só dar aula, não. É o cara ter preparado, é o cara tá ali preparado para as perguntas. E ali eu tinha o quê? 17 anos de idade. Eu era uma pessoa que tinha medo. Eu tinha medo de entrar naquela sala. Caramba, tem um cara ali que faz 4 anos, tá estudando para medicina, faltando bem pouquinho para passar. Esse cara sabe mais física que eu, capaz de fazer uma pergunta aqui, eu passar vergonha, né? E eu sempre tive esse medo, só que para tentar conciliar com a graduação, no começo eu colocava sempre as disciplinas que a grade curricular dizia, primeiro período, bota isso, segundo período, bota isso, terceiro período, bota isso. E aí no primeiro período deu certo. Deu certo porque as oportunidades não eram tantas para dar aula, e quando foi no segundo período as oportunidades foram aumentando. E aí foi onde eu cometi a minha primeira loucura, que foi dizer, não, vou botar as cadeiras tudinho, e nos horários que tá vaga eu vou dar aula e vai dar certo. E aí foi onde eu tive a minha primeira reprovação, isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, foi uma aprendizagem para mim. Eu perdi cálculo 2, que travava tudo. Aí eu passei o outro período, com humanidades na minha vida, pagando só a cadeira de humanas e pagando cálculo 2. E aí eu, quando fui pagar cálculo 2 de novo, eu fiz, cara, meu irmão,
O negócio não é só assistir aula, não. Tem uma outra pegada. E querendo ou não, devido a isso, eu tive um impacto naquele momento, porque eu fui obrigado a reduzir minha grade. Eu desbloqueei. E aí a primeira coisa, quando você está no começo da universidade que você desbloca, eu acho que foi desespero. A vontade de desistir, de dizer, rapaz, isso aqui não é pra mim, eu acho que eu errei e não vai ter uma outra oportunidade. Eu me martirizava muito nesse sentido. E quando foi a partir daquele momento, eu comecei a ter, sei lá, eu peguei 15 créditos, era uma quantidade de créditos baixa. E peguei o restante do tempo para pegar aula, mas não tinha mais aula para pegar. Se fosse hoje, naquele tempo, eu tinha enchido os horários tudinho, mas não dava. Então, assim, eu fiquei com muito tempo livre para fazer outras coisas, para me dedicar à pesquisa, para me dedicar a outros projetos. E aí eu entrei num projeto, inclusive, aqui da UFCG, pré-vestibular solidário, na época, Sim. que eu comecei a dar aula de forma voluntária para pessoas carentes. E foi uma coisa que me abraçou muito, porque ali eu não tinha aquele público que estava pagando para me ver. Ali eu tinha um público que trabalhava, um público às vezes já de idade, um público que estava ali naquela ânsia de passar, e que eram pessoas que estavam em busca de oportunidades, então eles sempre foram muito receptivos comigo. E isso aí me ajudou muito, porque a partir daquele momento, aquilo me deu confiança, de dizer assim, caramba, tem uma galera acreditando em mim, uma galera gostando das aulas, e tendo feedback positivo, muito, aí eu comecei a acertar a dosagem, né, das coisas e tal. E aí quando foi nos outros períodos, eu disse, não, vou dar uma maneirada aqui. A coisa deu certo quando eu maneirei no número de créditos forçadamente, agora eu vou fazer porque eu quero. E a coisa foi surgindo. E aí as oportunidades foram vindo. O que é que eu comecei a respeitar? Eu comecei a respeitar meu limite. Eu entendia que eu só podia colocar até no máximo ali aquela quantidade de horas já dedicada ao UFCG. E que eu ia dedicar uma outra parte também, uma quantidade de horas de lecionar. E que eu tinha que deixar um espaço para poder ter uma vida pessoal, para poder me socializar, porque senão eu ia pirar. E aí quando eu fui chegando no terceiro, quarto, mais ou menos ali no quinto período, o caldo engrossa, né? Porque é o primeiro contato que você tem realmente com as disciplinas de engenharia. Antes você tá ali, né? O pilar do cálculo, o pilar da física, que para mim era tranquilo demais a disciplina de física. Mas estava ali, no pilar do cálculo, da física, ali um pouquinho de programação. Mas ali a partir do quarto período aqui, a lapada ficou mais quente. E aí eu disse assim, rapaz, o negócio engrossou, o que é que eu vou fazer? Vou largar meus empregos, eu vou ter que deixar tudo de lado para poder me dedicar a isso. Ou então vou ter que reduzir mais para poder me dedicar mais a estudar em casa. E aí foi quando eu entrei lá no quinto período, a gente paguei contigo dispositivos eletrônicos. E aí falei da minha insegurança, da minha raiva, por conta disso, que eu tinha raiva disso. Que eu disse, caramba, eu estou estudando, tô me dedicando, tô tendo outras atividades. Só que aí muita coisa pesava naquele tempo, meu próprio psicológico. Eu não tinha autoconhecimento nenhum. Era uma pressão interna muito Era forte. uma pressão interna porque eu era o professorzão de física e imagina aí, um aluno meu fica sabendo que o professorzão de física tira 3 numa nota. Quem sou eu, né? Então assim, era uma pressão psicológica muito, eu me cobrava muito nesse sentido. E essa pressão de cobrança em cima de mim fez com que afetasse diretamente meus resultados. Então, por exemplo, eu estudava muito, eu entendia muitas coisas, claro, respeitando meus limites. Só que quando eu chegava na hora da prova, simplesmente parecia que aquele conhecimento tinha sido jogado fora e eu via um monte de letra e dizia assim, e o que é que eu faço aqui? E isso afetou muito meus rendimentos, que foi quando a gente tocou aquela primeira ideia e começou a mudar o meu pensamento. Lá em 2018, né? Lá em 2018. É, uma rotina bem pesada, né, vamos dizer assim, porque você pega os 3 turnos, né? E os 3 turnos aqui, de segunda a sábado, domingo a domingo? De segunda a sábado. Já foi domingo a domingo, mas aí esse ano eu disse, não dá não. Segunda a sábado, domingo é dia de descansar, né? Até Deus descansou quando foi o mundo, como disse, que eu não posso descansar. A parte boa é porque você mostra que é possível, né? Você se organizar, chegar ao final do dia com o sentimento de dever cumprido, isso é uma coisa muito importante. Hoje eu vejo que tem muitos estudantes que têm problema de gerenciar o próprio tempo, né? Eu gosto de comentar que a pessoa não gerencia o tempo, né? Porque o tempo é 24 horas que você tem. Eu gosto de dizer que você tem que gerenciar a sua energia e direcionar a sua energia para determinados períodos de tempo onde você vai alocar a sua energia para fazer aquela determinada atividade, né? E assim, tem que colocar meta também do que é que você quer fazer. Por exemplo, eu coloquei uma meta para mim esse ano que estava me atrapalhando bastante. Eu estava dando aula, eu estava me sentindo cansado. Eu subi um lance de escada, meu amigo, eu chegava para dar aula, a respiração ofegante e tal, eu tava acordando sem voz, e isso porque eu tava num ritmo muito intenso de estar correndo para assistir aula, de estar ministrando aula, de estar preparando aula, e isso aí tava me afetando muito.
E aí, do ano passado, desde que passou o Enem pra cá, aí eu disse assim, meu irmão, tá dando não, minha saúde, vou fazer um exame aqui geral, um check-up pra ver, porque senão não vou aguentar não. E aí eu fui do médico, né, fiz o exame, aí ele disse, olha, é o seguinte, pelos seus exames, você tá em ordem, mas pra sua idade o negócio não tá muito bem não. Ele fez, olha, daqui a uns 10 anos você tá morto. Ele disse a mim, daqui a uns 10 anos eu tô morto. Eu fiz, tá morto, porque... Aí eu contei, ele me chama, falei, não, no ritmo que você vai aí, cara, vai pirar, não tem condição, pode se preparar aí, depois que você se formar em física, em engenharia elétrica, pode reservar sua vaga lá no hospital do Juliano Moreira, que é o hospital do pessoal que tem deficiência mental, que seu canto é certo, Plastão. Então, eu vou reduzir, o que é que eu preciso fazer? Eu disse, olha, você é uma pessoa muito imperativa, é uma pessoa que precisa descarregar isso em algum canto. Vai fazer uma atividade física. Aí eu, meu irmão, fazer atividade física, eu acabei dizendo, vou fazer uma caminhada. Aí, caminhada é aquele negócio, choveu, não vou caminhar, né? Aí, caminha hoje, caminha amanhã, cada choveu, vou caminhar hoje, não dá certo, tal, não sei o quê. Não, vou entrar na academia. Eu entrei na academia, tal, aquele negócio. Primeira semana no track e tal, quando foi na segunda semana, acho que eu não vou não. É aquela preguiça. Com vontade. Aí eu disse, meu irmão, o que é que faz? Aí eu comecei a pensar, se eu quero um resultado e eu não consigo me motivar, eu preciso potencializar de alguma forma. Eu pensei assim, caramba, o que é que faz hoje uma pessoa querer fazer um curso de física comigo? Foi a primeira coisa que eu parei para refletir. Eu disse, geralmente a pessoa tem dificuldade, eu vou ter lá um encontro com ela, semanal, eu vou estar em cima dela, porque eu vou estar dando aula, eu vou estar dando a assessoria, eu vou estar acompanhando passo a passo, vendo o rendimento dela nas questões que eu estou passando. Então eu preciso de alguém para estar em cima de mim. Aí eu disse, rapaz, eu vou atrás de um personal. É o jeito. Aí já tinha chegado numa fase, vamos dizer assim, que a gente... Chega uma fase que eu acho assim, que ganhar dinheiro é bom, mas a saúde está em primeiro lugar. Então, assim, caramba, eu estou investindo tanto nisso, eu preciso ter um retorno. Para mim, a pessoa precisa ter um retorno. E aí fiz isso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sem saúde não tem como você ter energia para fazer as atividades e ganhar dinheiro, né? Foi. Aí eu tava com 92 quilos. Aí o cara olhou pra mim, rapaz, você é desse tamanho, 92 quilos. Rapaz, eu tô tendo tempo só pra comer besteira, tal, não sei o que, aquela correria, corre pra um lado, corre pro outro. Vai ali na famosa coxinha, dá de cima com a coxinha com a Coca-Cola, arrocha e vai embora. Eu falei, não, vai mudar e sair agora. E aí, assim, foi um canto, assim, claro que teve a minha consistência, teve minha motivação, mas aquela pessoa ali em cima de mim o tempo todo, bora, vamos agir, o treino é hoje, cadê você? O que é que tá acontecendo? E aí, nesses 3 a 2 meses que eu tô aí dessa forma intensa, eu já perdi 10 quilos. Uma pessoa que tava pesando 92, baixar para 82, e assim, aquele negócio, né? Foi ruim. Primeiro piorou para depois melhorar, e agora eu tô entrando numa outra fase que vai piorar de novo. Porque ele disse assim, olha, você perdeu 10, agora a parte mais difícil é perder os 4. Eu disse, como é que eu perco 10? É fácil perder 4? Não, porque agora você tá ganhando massa muscular, e a gordura diminui, um compensa o outro e tal. Então, assim, eu acho que os 2 recados que eu tenho para dar em relação à rotina é, respeite seu limite, tá? Isso tá em primeiro lugar. Entender que você é uma pessoa, que você não é uma máquina, que você precisa ter seu momento social, que você precisa ter seu horário para estudar, você precisa ter seu horário para assistir aula. Você tem que se organizar. É sentar e dizer assim, caramba, o que é que eu preciso fazer? A qualidade ela é muito mais importante do que a quantidade. Então, se eu tenho 200 exercícios hoje para resolver, eu sei que é humanamente impossível resolver os 200 exercícios. Mas vamos em cima daqueles exercícios que eu tenho deficiência ou aqueles que eu posso desenvolver uma habilidade que eu ainda não tenho. Então, aquela questão da habilidade, do desafio e outra. Vai doer, vai piorar, mas depois vai melhorar. Uma coisa que faz você evitar, né, que você tenha muitas atividades para fazer e se desespere com a falta de tempo para fazer, é justamente você ter uma agenda, né? Assim, uma coisa que ajuda muito. Ter uma agenda hoje me ajuda muito e eu utilizo muito aplicativos, né? Tecnologia para me ajudar a dividir as tarefas e tal, tudo mais. Outro dia também eu vi que você também utiliza tecnologia, utiliza alguns aplicativos para facilitar a tua jornada diária. Quais são os aplicativos que tu utiliza para facilitar e fazer uma agenda para você? Pronto. Primeiro, quando eu não tinha esse negócio de aplicativo, né? Era o famoso Excel, botava a hora de um lado, os dias do outro. Excel para cima, só para organizar a cabeça e não ficar ali no papel, porque eu queria que fosse algo que tivesse disponível. Por exemplo, eu tô com um papel aqui, uma agenda
Física, às vezes eu tô andando aqui debaixo do braço, esqueço num canto, ou então molha por conta da chuva, então eu queria um negócio que eu tivesse ali na palma da mão, que foi o celular, né? E aí o primeiro aplicativo que eu comecei a utilizar para organizar meus horários foi o iStudios, né? Eu tive uma preferência por essa ferramenta, até porque eu nunca parei para sentar, o pessoal disse que o Google Agenda é muito bom, mas eu nunca parei para sentar e dizer assim, vamos mexer aqui no Google Agenda, ver como é. Não, nunca tive curiosidade, nem fui, e esse daí saciou o meu problema. Aí você, né, se familiarizou com essa, né? E aí o que é que ele faz, né, para mim? Bom, eu boto lá os horários das coisas que eu tenho que fazer bem direitinho, boto para ele me notificar. Então, por exemplo, tô aqui, daqui 6 horas eu vou ter uma outra atividade, então 15 minutos antes chega a notificação. Ives, você vai ter tal atividade em tal local, e o legal dele é porque eu posso botar na descrição o que é que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula, por exemplo, hoje, eu vou dar uma aula lá sobre lançamento oblíquo. Então eu boto lá na descrição, lançamento oblíquo, o que é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar de velocidade, eu tenho que falar de decomposição do vetor, eu tenho que falar de altura máxima. Então eu já boto já na descrição, quando eu vejo a notificação, assim, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui. Foi o primeiro para poder organizar, e o outro foi aquele que tu me apresentou do To Do, né? Que é justamente que eu botava as tarefas, e aí eu acho que não é nem por falta de organização que eu optei pelo aplicativo, mas eu acho que é mais pela sensação de apertar lá o negócio, tá plim, plim, aquele negócio todo assim, tarefa concluída, o objetivo foi feito, realmente o que eu queria era isso aqui, e eu consegui. Então assim, mais para ratificar para mim mesmo aquele negócio que, caramba, foi mais uma etapa, porque assim, às vezes eu tinha muito isso, eu terminava a tarefa, legal, pronto, termina a tarefa. Mas chegar lá e apertar um negócio ali não tem preço não. O sentimento de dever cumprido é outra coisa, né? O jeito que eu faço quando eu utilizo esses aplicativos aí o To Do, né? Eu pego todas as atividades semanais, na semana, né? Aloco todas as atividades que eu tenho que fazer naquela determinada semana. Aí você utiliza o iStudios, eu utilizo o Google Agenda, né? E para você ver a familiaridade, né? Então, se o iStudios é bom para você, o Google Agenda é bom para mim, né? Então vai do que você achar mais didático para você, né? Aí eu pego as atividades que eu coloquei, todas as atividades que eu coloquei no To Do, e vou alocando cada atividade na minha semana, de modo que eu tenha aquela organização diária, as atividades que tem para fazer. E quando faz isso, né, nem sempre dá 100%, obviamente, mas o importante é a pessoa tentar se organizar para chegar no final do dia, ter o sentimento de dever cumprido. Isso não tem preço, né? Tem preço não. A gente fez aquele primeiro Pense Diferente, né, em 2018, e a gente falou muita coisa, né? Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. A gente falou sobre muita coisa bacana, vale a pena você ir lá na playlist de Pense Diferente, e o papo foi muito legal. Hoje eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças, né? Do que mudou tanto nesses 2 últimos anos, né? Desde lá para cá. Então, como era aquele Ives lá e como é o Ives de hoje? O que foi que mudou? Acho que se até eu pudesse voltar hoje no tempo e conversar com aquele Ives, eu diria a ele a mesma, chegaria nele e dizia, cara, é o seguinte, faz tudo no seu tempo. Eu acho que naquela época eu não respeitava muito o meu tempo. Eu tinha uma pressa em me formar, uma agonia em ter um bom rendimento. E, meu Deus do céu, eu não posso reprovar, eu tenho que ter uma nota boa, eu tenho que ter um bom rendimento, porque isso é o resultado que vai me dar lá na frente, não sei o quê, vou participar da seleção. E aí, depois de várias experiências que eu passei, eu comecei a refletir uma coisa. Mais importante do que a nota que estava lá, naquele meu controle acadêmico, mais importante do que me sobrecarregar de disciplinas, era o que eu levava de aprendizagem daquilo. Então, por exemplo, muitas vezes os meus alunos hoje falam assim, eu estou lá dando uma aula, eu comento alguma coisa e faz, caramba, cara, como é que tu sabe isso daí? Ou como é que tu viu essa aplicação? Eu acho que o curso de engenharia me deu isso. A oportunidade de terem professores que me mostraram aplicações, que me mostraram situações que eu podia, inclusive, trazer para a minha sala de aula para facilitar a aprendizagem do meu aluno. Então, eu comecei ali naquele momento a perceber que as disciplinas não eram simplesmente para eu chegar lá, fazer uma prova e ter um bom rendimento. Eu comecei a enxergar assim, caramba, o que é que eu estou vendo aqui nessa disciplina que eu posso aplicar lá no meu ambiente de sala de aula para facilitar? Às vezes podia ser algo tecnológico, às vezes podia ser um exemplo, às vezes podia ser um experimento que eu podia levar para lá, uma coisa simples. Hoje o alunado do ensino médio,
ele tem muito pouco acesso à parte prática da coisa, a coisa acontecendo. Então eu pegava ali um resistor que variava, um LED que brilhava mais, uma protoboardzinha ali com menos de R$20, eu estava fazendo algo diferente para meus alunos. Então eu comecei a enxergar as aulas na minha graduação em engenharia como sendo uma oportunidade de me potencializar em outro campo profissional. Então assim, isso fez com que o Ives, que era antes, se transformasse em outro Ives. E uma das coisas que me desenvolveu muito nesse sentido foi começar a aprender a seguinte técnica. Caramba, como é que eu uso? Qual é a minha técnica de aprendizagem aqui dentro da graduação? Como é que eu estou aprendendo? Começar a me analisar, a ver os meus resultados. O que é que está sendo potencializado, o que é que não está? O que é que eu posso dar de dica para essa galerinha aí que está tentando ingressar no ensino superior, está lá no ensino médio com dificuldade de aprendizagem? Como é que eu posso potencializar essa pessoa? E aí depois que eu comecei a enxergar as coisas desse jeito, minha vida alavancou muito. Então, por exemplo, quando os resultados foram exponenciais. Então, por exemplo, se eu tinha um aluno aprovado, em menos de 2 anos eu subi para 10 alunos. Porque eu chegava para o meu aluno e dizia assim, ei, é o seguinte, eu uso essa técnica aqui, vê se funciona contigo. Aí o cara dizia, rapaz, não funciona muito não. Aí eu ia lá, pesquisava, antes de dizer a ele a técnica, eu testava comigo. Dizia assim, rapaz, será que funciona? Eu vou testar comigo. Testava comigo, se funciona essa pauta, eu testei essa, ver se essa funciona. Então ali eu comecei inclusive a descobrir, né, que tem gente que aprende mais produção, tem gente que aprende mais vendo, tem gente que é mais sinestésico na prática. E aí me desenvolveu uma vontade muito de entender assim, caramba, será que é possível qualquer pessoa aprender alguma coisa? Porque, por exemplo, eu vejo muito os alunos falando assim, caramba, mas tal disciplina, tal assunto, é um negócio impossível de você aprender, é uma coisa que você não vai conseguir compreender de jeito nenhum, porque é algo muito complexo. E quando eu tirei isso da minha cabeça, deixei de lado, comecei a pensar assim, caramba, tudo é etapa. Se eu respeitar a sequência, com certeza quando eu chegar lá na frente, aquela coisa que eu achava, a coisa mais complexa do mundo, se torna para mim a coisa mais simples. Então, por exemplo, tem uma coisa que o curso me deu, que isso aí ninguém me tira. Por exemplo, no ensino médio, os alunos veem circuitos elétricos. Eles aprendem ali, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, aprendem alguma técnica ali de lei de Kirchhoff, só que aqui eu vi técnicas muito mais avançadas. E aí eu criei, inclusive, um material exclusivo, que eu disse assim, rapaz, será que não tem como eu pegar essas técnicas e adaptar para o ensino médio? E, cara, isso daí tá dando muito certo. Tá dando muito resultado. Então, aluno, quando tá chegando assim, pegando questão de circuitos, ele tá fazendo. Claro que eu não vou chegar lá nele e dizer, ó, tu tá fazendo aí uma corrente de malha, tu tá fazendo outra... Não vou dizer, mas eu tentei colocar de um jeito que não parecesse ser uma técnica tão de nível superior. Então assim, caramba, se meu aluno lá que tá lá no ensino médio, ele consegue aprender técnica de circuito sem sentir, porque eu não tô chegando lá dizendo, gente, aí, técnica de circuito eu vou dar hoje, não. Ó, gente, eu vou mostrar aqui uma técnicazinha que vai sair mais rápido para você ter um bom resultado no vestibular. Se o cara que está lá no ensino médio está conseguindo aprender, por que a galera aqui na graduação ou nas graduações de outras universidades tem tanta dificuldade nessa disciplina? O que é que está faltando? Será que realmente essa galera não está entendendo como é que é o processo de aprendizagem? Ele não está se autoavaliando, dizendo assim, caramba, o que é que está dando certo comigo, o que é que não está? Então assim, o Ives depois ele é um cara... vamos dizer assim, menos técnico e menos rigoroso com os resultados, porque eu tenho que ter um bom resultado, porque eu tenho que ter um bom desempenho, e ele é um cara mais analítico, em dizer o que é que está dando certo comigo, que eu posso potencializar para outras pessoas. Eu vejo que esse seu processo de antes e depois vem de muito autoconhecimento, né? Então foi um período aí que você utilizou para se autoconhecer. Eu acredito muito que autoconhecimento transforma, né? Faz com que você saia diferente da forma que entrou. E também acredito que não é só mais aprender, é muito mais também a forma como se aprende para aprender melhor. E aí o que é que acontece? Se você fosse dizer aí como é que o autoconhecimento impactou essa tua jornada aí nesses últimos 2 anos, o que é que você diria? Eu vejo que o autoconhecimento ele foi uma ferramenta muito poderosa para as pessoas que hoje olham para mim e dizem assim, cara, você alcançou o sucesso. A gente sempre escuta, né? Ambiente familiar, fulano de tal venceu na vida,
né? Então a gente escuta, eu escuto isso muito dentro da família. E hoje eu sou, dentro da minha família, o fulano e tal, que venceu na vida. E eu tô assim, que bom, né? Que bom, não tô nem formado, eu já venci na vida, tá? Aquela coisa. Manhã pega e sai dizendo assim, olha, meu filho é professor de física e faz engenharia elétrica. Aí o povo olha pra cara dela e faz, ele venceu na vida e tal. Só que eu tô assim, meu amigo, que danada é isso que o povo fala de vencer na vida? Sucesso, escala de sucesso. E eu acho que o autoconhecimento me ajudou muito quando a gente teve aquele papo que você diz assim, beleza, você é assim hoje. Quem você quer ser daqui a tantos anos? Sucesso, né? Para o que muitas pessoas dizem, ela vem carregada de muito trabalho, de muito esforço, de muitas escolhas. E toda escolha que você faz, ela tem sim para um lado e tem não para o outro. A gente tem que saber escolher o que é melhor para a gente hoje. Então assim, todas as minhas decisões, desde aquele tempo que eu comecei a tomar, eu dividia assim num papel. Eu dizia, caramba, quais são os pontos positivos de eu dizer sim a isso? Quais são os pontos negativos? Se eu escolher isso, o que é que eu perco? O que é que eu ganho? Vale a pena? Então, por exemplo, hoje eu tenho um horário muito cheio, mas eu recebo às vezes proposta, dizendo assim, rapaz, tu não tem nem um horáriozinho vago disponível, não, tal, não sei o quê. Eu podia muito bem queimar o meu horário da academia e me dedicar para esse horário. Eu digo assim, rapaz, eu botei ali como meta, autoconhecimento, ponto positivo, que ele me traz muito mais rendimento dentro do meu trabalho, fazer uma atividade física, do que assumir a responsabilidade de uma outra aula. Então eu comecei ali a avaliar o que é que era bom para mim, o que é que não era, e principalmente projeção de resultado. E isso inclusive hoje eu faço com os meus alunos, que a primeira aula, digo assim, pega uma folha de papel, divida no meio, escreva de um lado, não passei, escreva do outro lado, passei. Escreva como é que você vai se sentir se você passar. Aí ele vai dizer, choro, tal, não sei o que, ficar emocionado, aquela coisa, toda aquela festa. Como é que você vai se sentir se você não passar? Aí, pá, aquela coisa toda. Então, por exemplo, um aluno que ele cria essa perspectiva lá no ensino médio, quando ele não passa, ele levanta a cabeça assim, falta quantos pontos eu consegui entrar? Falta isso. O que é que eu errei esse ano que eu posso melhorar para esse novo ano, para essa nova jornada? Feedback. E muitos alunos hoje se auto-sabotam, não sabendo utilizar o autoconhecimento ou mesmo não tendo nem ciência dele. Então, por exemplo, eu tenho alunos hoje altamente psicologicamente sensíveis, que se eles simplesmente, não estou falando nem dizendo que um psicólogo não é necessário, até porque meu psicólogo com certeza vai assistir esse vídeo, ele vai dizer assim, você está faltando nas sessões, eu vou, tá certo? Eu vou para as sessões, vai estar corrida, eu estou atrás de hora da agenda, prioridade, mas o que eu estou dizendo é que a gente, a pessoa que mais se conhece é aquela que a gente vê nos espelhos todos os dias, que somos nós mesmos. Então, às vezes, vale muito a pena parar para sentar uma hora e escrever, cara, quem sou eu? Quem eu quero ser daqui a tantos anos? Como é que eu vou fazer esse daqui chegar aqui? Então, assim, eu ainda estou no meio da trilha, né? Mas o pessoal diz, não, é sucesso, tal, não sei o quê. Eu mesmo, meus amigos falam, bicho, tu tá demais, pô, tu tá aquele negócio todo. E diz, tá ganhando rio de dinheiro, que o povo acha assim, né? Que quando a gente vai crescendo, vai virar milionário, a família comenta, né? Mas caramba, esse menino tá hoje aí e tal. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver a minha família reclamando que eu não estava presente naqueles almoços de domingo. A minha família falando que minha avó estava fazendo lá 93 anos e eu não estava lá. Eu vou escutar muito a minha mãe dizer assim, mas rapaz, você inventou de ir para um evento de não sei o quê, de um congresso, podendo estar aqui comemorando o aniversário de 50 anos de sua tia. Eu escutei muito. Mas naquele momento ali eu escolhi me dedicar. Eu sabia que aquilo era o certo, e hoje aquelas mesmas pessoas que diziam isso, que reclamaram, que às vezes eram assim, mas rapaz, não, calma, vai devagar, são as mesmas pessoas que hoje chegam para mim e dizem assim, caramba, realmente você fez a escolha certa, olha onde você chegou. Então o autoconhecimento ele me deu isso, dizia assim, eu quero isso, eu vou fazer isso e eu não abro mão, desde que aquilo seja mais positivo para mim do que negativo. Essa questão de sucesso, né, é uma coisa que eu estava até respondendo uma pergunta sobre isso hoje, em que sucesso é uma coisa relativa, né? É aquela coisa que você chega em um ponto da sua vida e sucesso para você pode ser uma coisa, sucesso para mim pode ser outra. E a grande sacada é que você chegue nesse ponto, vamos dizer assim, né? Você se sinta bem com você mesmo, se sinta pleno, feliz, tenha gratidão pela sua jornada que você falou, né? Quando você olha para trás, você deu muitos nãos para estar obtendo um sim
hoje, né? Então é tudo criação de realidade, né? A gente tem esse livre arbítrio, que é escolher qual é a realidade que a gente vai seguir. E a gente ganha uma coisa, perde outra, focar é abdicar, abdicar é perder. E às vezes, quando você escolhe, você ganha uma coisa, mas perdeu outra. Então é importante que você tenha consciência dessas coisas ao longo de sua jornada, né? E para a gente encerrar esse papo de hoje, eu queria que você deixasse uma dica certeira para o nosso estudante que está assistindo esse vídeo, que essa dica sirva para que ele possa se tornar o melhor estudante, o melhor aprendedor para o presente e para o futuro, assim como você obteve uma dica própria para si. Qual é a dica que você daria para esse estudante que está assistindo esse vídeo? A primeira dica é... Eu sempre cheguei para muita pessoa que está perto de mim, que as mesmas pessoas que falam de sucesso, eu disse, não, eu não quero ter sucesso. Ah, mas você é feliz com o que você faz? É. Sim, mas como é que você sabe que você é feliz? Eu digo, porque todos os dias eu acordo 5 horas da manhã e eu tenho uma imensa satisfação em poder tomar um banho e dizer assim, caramba, hoje eu vou para mais uma rotina de aula, eu vou ministrar aula e vou aprender coisas novas. Então, eu escolhi esse meu estilo de vida. De poder acordar às 5 da manhã e me acordar motivado para aquilo que eu ia fazer. Cara, eu acho que, por exemplo, pronto, é igual um primo meu que eu tenho, passou concurso do Banco do Brasil, né? O cara era viciado em outra coisa que ele fazia, mas passou lá pro concurso do Banco do Brasil. Beleza, tá ganhando bem, tá vivendo lá, mas ele chega no final de semana, a gente se encontra, ele diz aquele negócio, irmão, não tô aguentando mais não, é aquele negócio, eu tô agoniado e tal. Eu disse, oxe, mas tu não escolheu isso? Não, mas eu escolhi pelo financeiro, para ter uma estabilidade, tu é doido, aqui na família da gente, passei no concurso, não assumi. Eu disse, cara, legal, beleza, massa, mas a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente realmente ama, e às vezes não é amar cegamente ao ponto de deixar de lado outras coisas, ou simplesmente fazer um curso de graduação porque minha família está exigindo aquilo. Hoje existem várias maneiras de você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você se identifica. Ah, Iris, mas eu não gosto de nada, não me identifico com nada. Então é porque você ainda não se descobriu. Eu acho que todo ser humano ele tem um propósito, e se você não sabe seu propósito, os caminhos ainda ficam escuros. E quando a gente está assim no caminho escuro, a gente mesmo tem que acender essa luz. Então acender essa luz é ter um propósito. E ter um propósito é poder iluminar outras pessoas. Então assim, às vezes quando eu vejo alguns alunos desmotivados, inclusive próprios colegas da graduação, assim, nível de estafa muito grande, virando madrugada, cansado, eu chego para ele e eu busco ser uma luz na vida daquela pessoa, mesmo que às vezes eu não consiga gerar um impacto que eu quero, mas uma palavra, uma mínima diferença, tipo assim, a gente às vezes se encontra, as pessoas falam bom dia, a outra pessoa diz bom dia. Então às vezes eu busco muito identificar assim, rapaz, tu tá bem? A pessoa, não, tá bem mesmo. E aí, esse tá bem mesmo, a pessoa se abre com você e aí você começa a escutar muito. E escutar é muito bom para aprender, porque você diz assim, caramba, esse cara tá passando por essa dor hoje, talvez seja amanhã. Qual é a dica que eu vou dar para ele? Qual é a dica que eu usei? Então assim, a dica pra galera que tá aí assistindo a gente é: respeita teus limites, organiza teus horários. Qualidade é muito melhor do que quantidade. Busque ter uma vida saudável, busque sair com seus amigos, busque namorar, busque fazer o que você quiser. Mas claro, tudo tem que ter responsabilidade. Então o que é que eu faço hoje? Hoje eu faço a minha obrigação, que não é uma obrigação que eu estou obrigado a estar ali, mas uma obrigação que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, e ao final do dia eu sempre tento me recompensar. Seja assistindo uma série, seja saindo para um canto diferente, indo assistir um filme, ir para uma festa, encontrar meus amigos e conversar numa calçada. Eu sempre busco fazer algo que me faz bem, e muitas vezes a gente se limita muito hoje à rede social, e eu acho que não é simplesmente, eu acabei de estudar, vou ali para um grupo de WhatsApp conversar besteira e tá tocando figurinha com a galera. Eu acho que não é só isso, o corpo a corpo, o contato, da gente sair para um canto, da gente trocar uma ideia, da gente conversar, de eu escutar aquela pessoa ali chorando, se acabando, e eu dizer, não, pô, vai passar, tá de boa, vai passar, e depois de um tempo essa pessoa me vê chorando, porque nós somos pessoas, nós vamos errar, mas eu acredito que a gente erra querendo acertar. Então é isso, vai piorar, mas depois vai melhorar, e você tem que aprender a analisar os seus erros, e dizer assim, caramba, beleza, massa, errei, tal. Se eu errei com alguém, chega para esse alguém e faz, ei, desculpa aí, foi mal, tava com a cabeça cheia, etc, etc. Se você errou consigo mesmo, você tem que respirar fundo e dizer assim, o que é que eu posso melhorar para sair dessa situação?
Então, o autoconhecimento, eu diria que hoje, ela é a ferramenta para que o povo chama de sucesso. Eu não chamo de sucesso. Para mim, é simplesmente ter uma rotina saudável e que me motiva todo dia a acordar às 5 horas da manhã para fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu amo. E a melhor parte, quando você faz isso, você começa a ganhar dinheiro sem nem sentir. Você tá lá, todo comecinho de mês tá lá na sua coisa assim, rapaz, eu nem senti, nem cansou, nem nada, e foi tranquilo demais, e pronto. Aí eles, mas tá lá, dando aula de 7 da manhã, às 10 da noite, e atende aluno, e atende pai de aluno, que chega pai de aluno dizendo, meu filho tem que fazer curso X, e eu digo, fique calmo, não é assim, vamos conversar, escuta a minha história. E eu acho que assim, a melhor dica que eu tenho para dar é o meu exemplo que eu falei hoje nesse vídeo. De uma pessoa que era muito preocupada com o resultado, de uma pessoa que era muito preocupada em ter as coisas muito rápido, em que não respeitava o tempo. Então assim, eu acho que intensidade e tempo são algo que você tem que buscar maneirar. Se eu quero chegar em tal ponto e eu respeito esse tempo, eu vou viver um nível de intensidade que é saudável. Se eu quero fazer em si um curto tempo, essa intensidade vai ser tão alta que possa ser que meu corpo, inclusive, não aguente, consequentemente, a minha mente. Então, respeitar o limite é a dica que eu tenho para deixar pro pessoal. Autoconhecimento transforma, né, parceiro? Autoconhecimento transforma. Mano, valeu. Brigadão aí mais uma vez, bicho. Olha, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, comenta esse conteúdo, compartilhe com quem você gosta, com quem você acredita que possa beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo. Inclusive, ele tem aula muito boa no canal dele. Olha. De vez em quando eu tô lá só acompanhando para revisar os conceitos, pegar as manhas, né? Aproveita e diz onde é que a turma pode te encontrar. Pessoal, vocês podem me encontrar hoje no Instagram, como sendo Ives Física. Pode me encontrar no canal do YouTube, que a gente tá postando lá aulas quase semanalmente. Estamos voltando a esse ritmo no YouTube. E também para a galera que está fazendo ensino médio, não sei se estão acompanhando a gente também tem um grupo no Telegram, que a gente troca figurinha ali resolvendo questões todo dia, diariamente. E também no Instagram temos lives todas as quintas-feiras de 18h50 lá no Instagram, que inclusive você já confirmou sua participação. É nóis, estaremos lá nessa nóis. live. Então podem nos acompanhar em todos esses canais. Temos também podcast. O negócio tá viralizando. Eu acho que depois que o negócio começou a andar, viralizou mesmo. E eu disse assim, caramba, eu não posso me limitar a falar isso para um grupo de 50 pessoas. Tenho que expandir. Tem outras pessoas que estão precisando escutar isso daqui, que esse é o meu propósito. Que show, acender a chama na vida dessas pessoas. Nossa. Então, aproveite, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que eu posto aqui no canal. Desejo bons estudos para você. A gente se vê no próximo Pense Diferente. Valeu!